Olá, meus caros. Vamos ao quadro Falando Verdade. A gente tenta fazer o máximo possível aqui de conteúdo edificante, de certo modo, que preza pela reflexão, mas tem gente que tem problema mental, lamentavelmente, que não consegue encaixar uma coisa com a outra. Tem gente, por exemplo, que eu estou acompanhando aí, eu estou agora averiguando muitos canais. Vão nos canais por aí, falam mal da gente e depois vem no meu canal com a maior cara de pau. Oi, tudo bem? Para você ver a falsidade que existe por aí. Eu sou contra a falsidade, contra a mentira. Mas vamos lá ao propósito dessa live de escândalos. Calma, que eu vou trazer aqui as notícias escandalosas. Vamos ver aqui as notícias escandalosas. No mínimo umas 3 já tem. Eu só vou ler a manchete. Vamos lá. Pastor é acusado de filmar enteada tomando banho e a igreja tenta abafar para evitar escândalo. Isso aí é o título do escândalo. Influenciador evangélico gay ganha visibilidade nas redes sociais, pregando a pauta LGBTQIA+, através da teologia inclusiva. 3. Pastor preso por abuso morre em presídio da Paraíba. Ele estava foragido e, não sei se teve um piripaque ou deu fim em si mesmo, ele tinha, no mínimo, abusado de 2 ou 3 crianças adolescentes. Esse sujeito que você está vendo aí com a regata preta verde. Então, as notícias maravilhosas que nós temos por aí. Notícias sérias, relevantes, que nos fazem pensar acerca. Um pastor pode filmar. Isso aqui é onde o Zay estava falando recentemente que eu vi, tá certo? Pode filmar uma enteada. Vila Velha, Espírito Santo, aconteceu na Igreja Reformada de Vila Velha. Pode filmar enteada? Para quê? Para compartilhar com alguém? Para fazer aquela coisa indesejada? Inclusive, aconteceu um BO. De acordo com o BO, o episódio de abuso aconteceu enquanto adolescente de 16 anos estava tomando banho em sua residência e percebeu que seu padrasto a observava e a filmava com o celular. Assustada com a situação, a adolescente procurou o apoio imediato de uma amiga que contou à mãe da vítima para relatar o ocorrido. A mãe, ao confrontar o padrasto, ela confirmou. A jovem também revelou que esse não foi um incidente isolado, afirmando que já havia sido alvo de assédio semelhante por parte do padrasto. A denúncia também inclui a informação de que a irmã mais velha da vítima, atualmente com 18 anos, teria enfrentado situações semelhantes de assédio por parte do mesmo pastor. Esse padrão de comportamento, segundo a família, impulsionou a decisão de expor o caso às autoridades, na esperança de que medidas sejam tomadas para proteger outras jovens que possam estar em situação de risco. O boletim de ocorrência traz ainda a alegação de que o pastor e outros líderes da Igreja Reformada de Vila Velha teriam tentado abafar o caso. Após a mãe da jovem ter tomado conhecimento da situação, ela teria sido procurada pelo pastor e pressionada a não registrar o boletim, numa tentativa de evitar a exposição pública do incidente. Segundo a denúncia, a liderança da igreja teria argumentado que o caso deveria ser tratado internamente e sem alarde, o que foi rejeitado pela mãe, que preferiu levar a questão à polícia. O caso está sendo investigado, que busca colher, então, depoimentos de outras possíveis vítimas e testemunhos para dar andamento às apurações. É lamentável, né? E eu estava falando naquela live que fui incomodado lá, talvez por um stalker, um perseguidor, uma perseguidora. Está cheio de pastor com esse tipo de comportamento. Lá eu estava falando de comportamento mitomaníaco e comportamento narcisista. E aqui é comportamento de abusador. Um padrasto filmando a menina, na verdade já não é mais menina, é adolescente. Mesmo assim, ainda é menor de 18 anos. E esse outro aqui, como tem crescido essas notícias, não é verdade? De abuso nas igrejas. Pastor Amorim, 43 anos, da Assembleia de Deus, condenado a 12 anos de prisão por de vulnerável, morreu na noite dessa segunda, 28, após passar mal no presídio Silvia Porto, em João Pessoa, 28 de outubro agora. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Paraíba, ele foi levado para atendimento médico no complexo hospitalar Tarcísio de Miranda Buri, conhecido como Trauminha, mas não resistiu e veio a óbito. Amorim foi preso na última quinta-feira, estava foragido. Foi detido em 2016, após ser solto, ficou foragido por 2 anos. Aí, então, a situação daquilo que a gente estava falando, que eu vou mostrar novamente a foto dele. Aí o cara dá fim dele próprio, deram fim ele lá, abusando, né? Mais um abusador aí. Isso é escândalo, não é escândalo na igreja? É claro, mas um pastor de escândalo.
Há muitos vão se escandalizar com esse influencer aqui, porque ele diz que ele é gay e que diz que não tem pecado em ser gay. E eu vou concordar. Vai concordar, cara? Vou concordar. Peraí, vou dizer. Influenciador evangélico gay ganha visibilidade nas redes sociais. O nome dele, Arthur Vieira, e tem um perfil chamado De Volta ao Reino. Defende interpretações da Bíblia de acordo com a pauta LGBT, que eles não vão para o inferno, tá? Muitos vão pegar e crucificar esse camarada. Apesar que, deixando bem claro, eu não concordo com essa doutrina da teologia inclusiva. Mas entre ele e esse pastor abusador que foi preso, entre ele e esse outro pastor do caso recente aí, que estaria, de certo modo, filmando, assediando a enteada, quem que é o menos pecador? Ah, é pecado do mesmo jeito. Não, esse sujeito, pelo menos, esse outro aí que está pregando, ele não está abusando, ele não está cometendo crime. Ele não está abusando de pessoas. Está pregando aquilo que ele acha, que ele pensa que é certo. Agora, a igreja brasileira, o que ela pensa? Que o que é escândalo, sabe o que é escândalo? É você estar sem camisa. O que é escândalo é você não pertencer a uma igreja, é ser desigrejado. Igual hoje eu não fiz um vídeo sobre um sujeito aí que anda dizendo que é mentira o que explodiu aí nos noticiários acerca do Santo Imaculado de uma determinada igreja. Então, é desigrejado, é mentira, está atacando a obra, não quer estar aqui conosco, são rebeldes. Para eles, isso é escândalo. Ou até revelar a verdade de como ela seja, é escândalo. Agora, o que é verdadeiramente escândalo, ele não se importa. Abuso, depravações, prostituições, adultérios, porneias, trocas, safadeza de todo tipo, mentira. É assim, cada um escolhe o que bem lhe aprouver. Faz lá uma escolha. Isso aqui é pecado, isso aqui não é. Isso aqui a gente defende, o outro a gente não defende. Tipo, por exemplo, a pessoa está no mesmo erro, olha o que eu vou dizer, de um famoso. São ambas cristãs, pertencem à mesma igreja, são membras. Se eu tenho amizade com um desses e quero atacar o outro, que seja a liderança, o que eu faço? Eu finjo que não vi nenhum pecado do meu amiguinho, do meu membrozinho, porque o membrozinho está com o mesmo pensamento que o meu de atacar a liderança. Eu poderia ser inverso, a liderança querendo atacar o membrozinho e encontra lá o amiguinho dele que tem o mesmo pecado do membrozinho, pune o membrozinho e não pune o obreiro do lado. Isso é o que mais acontece. Que eu vi. Presbíteros em adultério não eram punidos, membrozinhos que, só porque deram um beijinho lá na sua futura esposa, não, é pecado, disciplina. Só porque, às vezes, ficaram um jovenzinho lá, disciplina. Ou, às vezes, a mulher fez uma coisa equivocada, ele não gostou, falou, discutiu, disciplina. E o adultério, não. Dos pesos, das medidas. Pecado é pecado, seja de quem for, aonde for. E se um se arrepende e não faz mais, pronto, acabou-se, não tem mais nada. Você pode analisar, porque tem muita gente que me escuta que não fez direito, não sabe nem o que significa direito. Só pensa em direito, né? Direito, com letra maiúscula, é um curso. Você aprende que há determinadas situações ou crimes mais brandos que quando há o pedido de perdão ou a retratação, acabou-se. Para Deus é a mesma coisa, só com a diferença que para Deus todo tipo de pecado, do mais pequeno ao maior, tem perdão, ainda que muitas vezes você vai ter que pagar o preço.
Então, se você se arrepende com sinceridade, pode ser o maior bandido, e deixa a prática, está perdoado por Deus. Ah, mas tem que cumprir a justiça dos homens. Se matou, como por exemplo, Elisa Matsunaga está aí. A Van Ristoff está aí. Quem mais está aí? O goleiro Bruno está aí. O goleiro Bruno que não confessa que fez o que fez com Elisa Samúdio. Eu não sei se esse camarada tem perdão de Deus, porque não confessa. Parece que não está arrependido. Mas, digamos, se ele estivesse, salvação para ele. Muitos crucificaram Guilherme de Pádua. Ah, um bandidão daquele. Mas, de certo modo, ele nem matou, porque parece que quem matou foi a própria namorada. Claro, amando dele, ele participou, tudo ok. No entanto, todavia, ele se arrependeu. No entanto, todavia, ele pediu perdão. No entanto, todavia, ele procurou regeneração, retratação. O goleiro Bruno, não vimos retratação com a mãe da Elisa Samúdio, muito menos com o próprio filho dele. Vocês entendem a diferença da coisa? E no caso do goleiro Bruno, houve mais requintes de crueldade, não que no caso de Paulo também não tenha, ou não teve, mas foi maior, porque a Glória Pires ou Pérez pôde sepultar sua filha. Teve o corpo da sua filha, ainda que estava cheio de marcas, para sepultar. E a mãe da Elisa Samúdio, a mãe do Bruninho, do goleiro Bruno, não teve o corpo para sepultar, porque até hoje não se sabe onde está esse corpo. Então, um camarada desse, olhando pela lógica divina, que não se arrepende, que não confessa a barbárie que fez, tem perdão? Tem salvação? Se ele tiver, todos nós estamos salvos. Diferente do caso do Guilherme de Pádua, que muitos crucificaram na época. Não vou defendê-lo, obviamente que não. Mas teve, de certo modo, algum arrependimento. Ainda que alguns digam, não, ele se arrependeu para ter pena branda na cadeia, para sair o mais depressa possível, aquela coisa. E observe bem, que até lá na cadeia, se você ter bom comportamento, se você estudar, se você trabalhar, se você seguir as normas lá, realmente a sua pena é abatida, é diminuída. Para Deus funciona da mesma coisa, da mesma forma. Mas tem cristão que não entende isso, se torna militante. Uma ideia, eu nem acompanho muitas lives por aí. Às vezes eu vejo mais notícias. Eu tenho que dizer isso, porque eu já tive problemas. Certa feita eu estava fazendo um vídeo sobre segundo casamento e divórcio, e vieram gente de um outro canal que pensa diferente do meu, que não acredita que Deus pode salvar o divorciado que foi traído e que casou novamente. Eu comungo dessa ideia, que pode ser salvo, porque ele não é o culpado. Com base muito fundamento bíblico e com inspiração de muita gente experiente nesse assunto. Reformados, por exemplo, Nicodemos, aquele outro lá, o Lopes, da Igreja Reformada, e o saudoso pastor Moabel, que pregava sobre isso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar até de uma maneira, com força, assim, a pessoa achou que eu estava falando do queridinho dela, mas eu não estava falando de seu ninguém, eu estava falando da doutrina, entende? Aí as coisas não se encaixam dentro daquilo. Então, aí eu tive que fazer esse adendo, essa observação, porque eu sei que acontece esse problema. E eu quero aqui um papo que flui, que vai adiante. Existem vários tipos de escândalo. Nós temos uma situação. Eu apresentei os escândalos do Abel Santana, que já não são novos, são velhos, estão na internet. Só fiz um adendo. Não é um adendo, fiz um resumo. Deu muita visualização, porque o povo se interessa nessa coisa do escândalo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês pensarem um pouco. Qual é a coisa que eu vou dizer? Eu vou dizer que todo mundo tem virtude e todo mundo tem vício. Até o bandido tem virtude e até o santo tem vício ou pecado. Assim sendo, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser o próprio Deus, a não ser Jesus Cristo, que não tem pecado algum. Uma outra coisa a ser dita, aproveitando o ensejo. Acho que até falei um pouco nessa live, ou na outra. Toda live que eu vou fazendo sobre a vida como ela é, falando verdade, e é verdade que eu estou falando aqui, não tem nada mentira, porque eu não presto para vir aqui falar mentira.
Agora, tem gente que tem coragem, cara pálida, para falar mentira. E eu não tenho isso. Eu recebo o quê? Algum ataque, algum dislike. Não que eu estou pedindo like, mas só para ver. Ou algum comentário contrário. Por que será isso? Porque você está sendo confrontado? Porque você está sendo confrontado a pensar de uma maneira diferente para o seu bem, para ser edificado, para analisar os dois lados da moeda? A Bíblia diz: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que traz o escândalo. Não é aquele que noticia, não é aquele que comenta, é aquele que pratica o escândalo. E quem pratica o escândalo, senão aquele e aquela que usa o nome do Senhor para enganar. Escandaliza os pequeninos do Senhor. Por exemplo, eu, um grande pastor, apacentando muitas ovelhas, eu faço o quê? Me aproveito da gordura e da lã das ovelhas. A gordura e da lã das ovelhas. Quem que eu sou? Falso profeta. Falso pastor. Estou escandalizando. E aí desses. E não é aquele que fala sobre esse caso. Não é aquele que noticia. Não é o Fuxico Gospel que acabamos de ler aqui que noticiou que teus pastores estão envolvidos aí com problemas sexuais. Que trouxeram o escândalo à baila, à tona. São eles mesmos que escandalizaram a si próprios, escandalizaram pessoalmente os pequeninos do Senhor com as suas más obras. E estão presos, ou sendo investigados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Os escândalos são exatamente o resultado disso, resultam disso. Se as pessoas amassem umas às outras, como manda a palavra de Deus, se elas amassem, não aconteceria nada disso. Nós não teríamos escândalos sexuais, escândalos carnais, escândalos de mentiras. Nós não tínhamos nenhuma obra carnal por aí dos ditos cristãos. É porque eles não amam nem a si mesmo, quanto mais a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Quem ama, perdoa. Quem ama, não stalkeia. Quem ama, não persegue. Quem ama, ouve os dois lados. Quem ama, não escandaliza. Quem ama, se errou, pede desculpas. Quem ama, ele aceita o pedido de desculpas. Quem ama, não fala besteira, não continua, não cria polêmica, não semeia contenda no meio dos irmãos, não pratica cisânia, divisão no meio dos cristãos, ou no meio do povo de Deus, ou na família, ou na igreja, ou no trabalho, onde for. Porque o cristão tem que ser exemplo, tem que ser luz. Você vê, eu trato de todo assunto aqui no meu canal. Só vou, às vezes, citar nomes, só vou, às vezes, citar, talvez, nomes de igreja, de pessoas, ou falar de determinado assunto com força, se realmente está nas páginas de jornais. Quando não está, eu só fico aqui comentando de boa, daquilo que eu vejo no dia a dia, o que acontece por aí. Porque o meu intuito não é crucificar seu ninguém, é o quê? Exortar, redarguir. E serve para mim, obviamente, para mudança, para metanoia, para transformação, para mudar, para sair daquele sentimento ruim, para ser uma outra pessoa. A gente faz o quê? Não só exorta, como aconselha para o bem. Mas às vezes um aconselhamento é para o mal. Eu vou parar, entre aspas, de ser bonzinho. O que quer dizer com isso? Veja bem. Você está passando e acontece uma briga. Uma briga que você nem sabe qual seja. Eu vou citar até algo que eu vi. Uma certa feita, já faz alguns anos, uma briga de duas mulheres. Uma puxando o cabelo da outra, uma dando soco na outra. Provavelmente era por conta de homens. Porque ela chamava ela de tudo quanto é palavrão, tu pegou meu homem, dava a entender isso. As pessoas viam e não iam separar. Até que parece que um dos homens que estavam em volta, ou até uma outra mulher, foi tentar separar. O que aconteceu? Apanharam.
Foram arranhados, no mínimo. Teve que chamar o quê? Ou no seu, até no Equivoca ali, teve um que puxou ela mesmo. Mas em outras situações, tem que chamar a polícia para apartar aquele conflito. E você é ingênuo ou é bobo quando você vê essa briga e tenta dizer assim, tenha paz. Vai tentar apartar, você vai sair apanhando. Você vai sair lesado. E eu digo a respeito de mim e de outras pessoas. Às vezes tenta assim, não, vamos tentar levar tudo na maciota, vamos partir para a paz. Mas não se quer paz. E isso é escândalo, quando não se quer paz, quando não se quer acerto, quando não se quer, claro, em casos tranquilos. Não estou falando de crimes, coisas terríveis aí, de assédio, de esses crimes sexuais que a gente até noticiou agora aqui nessa aula. Mas voltando sobre a questão de escândalo, está cheio todo dia. É escândalo na política, é escândalo na religião, é escândalo no futebol. Pode dizer, corrupção na FIFA, escândalo no futebol. Corrupção na política, escândalo na política. Porneia, mentira, engano. Escândalo na religião. Não faz muito tempo saiu uma notícia sobre o Vaticano, da Igreja Católica, que existia o quê? Rede de pedofilia. Existia o quê? Rede de prostituição. Para que mais escândalo que esse? Né, para os padres e papas ou cardeais serem celibatários, serem santos, não se masturbarem, não terem contato com mulheres, ficar castos. E como é que eles não ficam? Como é que tem informação que eles furunfam? Às vezes até entre si, lamentavelmente. E são muitas das vezes esses que vão ser contra o casamento gay. Mas eles são gays, de certo modo. E vão ser esses que são contra. Tem que falar a verdade é essa. O adultério, estão em adultério, às vezes estão pegando um homem casado, como eu noticiei aqui no canal, que teve um padre que andava se relacionando com um casado. Quando não é um homem casado, é uma mulher casada. Eu falo aqui dos dois lados, tanto da igreja evangélica quanto da igreja católica. Cheio de escândalo quanto é canto. Por que está cheio de escândalo? Porque não existe super-homens, super-mulheres, santos e santas. Todos são pecadores. E porque existe amiguinhos que defendem os seus amiguinhos, os seus erros. E existe outro grupo que não defende. E aí fica brigando um com o outro. Mas no fundo, ninguém sabe. Pode tirar o chapéu. Como fosse um programa do Raul Gil, vão tirar o chapéu. Não tem como tirar. Agora, Jesus disse uma coisa. Para você falar algo sobre alguém, você tem que tirar primeiro a trave do seu olho. Para depois tirar a trave do olho do seu irmão. Não é pecado tirar a trave do olho do seu irmão. Se você não tem nenhuma trave. Se você não tem nenhum cisco no seu olho. Eu, por exemplo, tenho falhas. Mas uma coisa que eu não sou é mentiroso. Então eu posso tirar o cisco do olho de muita gente que é mentirosa que a gente vê. Porque eu já tirei o meu cisco da mentira. Eu posso tirar o cisco da compulsão do vício em determinadas práticas. Eu posso exortar, falar sobre, porque eu já tirei esse vício. Ou esse cisco dos meus olhos. Vocês entendem? Agora, a gente vê atualmente cada discurso hipócrita que não está no gibi. Seja de quem for. Não é verdade? E como eu estava a dizer, aí vão criticar o que pensa diferente, o que não está dentro do sistema religioso, o que é declaradamente gay, mas não está enganando ninguém, não é hipócrita, está cheio de gay enrustido por aí. E que se diz pastor, está cheio de bissexual por aí. Está cheio de promíscuo por aí, de promíscua por aí. E que moral que você tem? Nenhuma. Nenhuma para falar nada, para fazer nada. Isso é escândalo. Biblicamente falando, isso é escândalo, não é escândalo. Eu não estou falando de casos de pessoas que tiveram pecado e se arrependeram. Eu não estou falando de casos de pessoas que não conheciam o evangelho e praticavam coisas equivocadas ou eram hipócritas antes de conhecer o evangelho. E nem daquelas que falharam e deixaram de ser. Eu estou falando naqueles casos específicos que as pessoas continuam a ser.
e não querem mudar de vida, e não querem confessar os seus erros, seus pecados, nesse sentido. E aqueles que fingem, pedem pecado, depois continuam fazendo, também estão errados. Mas, no fundo, estão lutando, né? Porque eu vejo muita crucificação a muita gente. Lembrando, não estou aqui para passar pano para ser ninguém, seja quem for, seja o canto que for. Mas eu vou para mais profundamente, eu vou profundo. Sou mais cirúrgico. Vocês compreendem? Sou mais cirúrgico. Eu vou no profundo. Como diz o ditado, para a gente acabar com o mal é pela raiz. Você não combate o efeito, e sim a causa. Porque o efeito só existe por conta da causa. Então, digamos que a pessoa tem um problema de ordem sexual, uma carência. Vários efeitos dessa carência vai acontecer. E se ela quer ter uma vida cristã, ela tem que mudar. E como que ela vai mudar? Cortando o mal pela raiz. Se ela é fraca ao conversar com um homem, com mulher, seja mulher com homem, aquela coisa toda, evita essas conversas, não fala mais. Ainda que possa. E vejam só, eu vou dizer uma verdade aqui. Aquela pessoa que foi lá falar mal de mim num canal aí, foi exatamente isso que aconteceu. E eu comprovo. Eu não queria mais, portanto, porque eu queria santificação. Deus é testemunho. Eu queria mais contato com Deus. Estava tendo uma falha exatamente por conta de carência. Aí eu disse não, ficou 2 meses no não bloqueada. Aí estava com comentários em vários canais e no meu me xingando. Aí eu bloqueei. Também aqui. Foi pior. Aí fez o que fez por aí. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Eu não vi nunca ela nem em vídeo conferência, não, vídeo chamada. Eu não fiz nenhuma live com essa pessoa. Claro que eu conversava. Claro que eu soltava alguns áudios. Mas eu não tinha nada, ainda dizia que não queria compromisso. E a pessoa louca, né? Louca, entre aspas, no sentido de querer vir atrás de a gente. Eu disse, não, eu quero isso aqui, tal. E não entendeu isso. E não soube respeitar ou não. E eu já estava começando naquela época, a cortar isso. Porque eu sei que você vai indo na fraqueza, você vai lá e cai. Essa é a grande realidade. Eu estou aqui pregando. Não estou aqui condenando ninguém. Essa é a realidade. Nesse canal nem é pregação, né? É um canal de reflexão. Então, eu estou fazendo uma reflexão acerca. E estou dizendo um exemplo que aconteceu de fato. Como, por exemplo, eu não quero contenda com seu ninguém. Tinha um camarada aí, que parece que não me esquece, que ele mandava fotografia, mandava comentários para me falar da ex dele. Eu disse, eu não vou falar da ex dele, porque eu não quero nem saber do problema que ele tem com a ex dele, ele que se resolva lá e que se exploda por lá. Ela não me fez mal, por que eu vou estar falando mal dela, poxa? Inclusive, um próprio youtuber foi dar um conselho para esse outro, para que ele se resolvesse, não metesse ele no meio. Esse camarada chamou esse youtuber de bandido. É que vocês não sabem das coisas que surgem por aí. Aí fico defendendo o indefensável. Então, veja bem. Vocês acham certo eu estar no meio da contenda? Eu não quero a contenda, o que eu fiz? Vou bloqueando. Já que não sai dessa vibração ruim. Aí a gente vai se afastando, ficando numa boa, fazendo os conteúdos aqui. E a pessoa stalkeando por lá. E a pessoa dando barretadinha por lá. E citando a gente. Depois que eu fui perceber, eu nem sabia de nada. Ficou ali citando várias vezes. Para quê? Para incomodar. E por quê? Porque eu não fiz o que a pessoa queria. Mas eu não sou obrigado. Nem no caso da pessoa lá, em ter mais conversa com ela, e nem no outro caso, de falar mal de ser alguém que eu não queira. E aí eu cortei o mal pela raiz, para não ter nenhum efeito. Mas mesmo assim, parece que teve, né? O efeito reverso disso. Que é você ficar na sua, dar uma de bom. Não é que dá uma de bonzinho, eu sou bom mesmo. Não é que eu sou melhor que as pessoas, mas eu sou bom. Nesse sentido, nesse aspecto, eu sou bom. Não dizer que me anda dizendo, porque fosse outro, já tinha feito muita coisa. Sou bonzinho até demais. Aí o que acontece? Eu ficando na minha e a pessoa. Um vida atrás do outro, né? Um vida atrás do outro. Por quê? Desequilibrado,
Por quê? Não estava fazendo mais parte do jogo, mas eu não sou obrigado a fazer mais nada, de ser ninguém. O canal é meu, o meu canal aqui é meu, poxa. Eu falo o que eu bem entender aqui e me responsabilizo por aquilo que eu falo. E o mal de tudo, sabe qual que é o mal? Você, às vezes, se ajuntar com quem não se deve se ajuntar. Muitas das vezes, por conta de uma causa, vamos se ajuntar, está falando, vamos se ajuntar. Mas, às vezes, aquele que você está falando lá, daquele assunto, porque está dando alguma vantagem, ou econômica, ou vantagem de outra natureza. Não é porque realmente ama a causa. Como acontece na política, tem o quê? Os espertinhos, os aproveitadores, os oportunistas, que não estão na luta ali, aparece do nada, vem de paraquedas, e assim acontece por aí. Nós voltando. A situação é essa. Você tem que fazer o seguinte: cortar o mal pela raiz. Quando não dá mais para cortar, o que você faz? Dá um jeito, para que não tenha mais efeito algum. Às vezes o silêncio é uma maneira de você cortar esse mal pela raiz. Às vezes você não dá a mínima a mais nada, é uma forma. E tudo que eu estou falando, porque escândalo tem a ver com pecado, é escândalo. E o povo gosta disso que eu falo? Não. Olha a audiência pífia que a gente tem aqui. O povo gosta de treta, de contenda, briga. Valéria, melhor é isso, cortar as conversas erradas logo de cara, exato. Assim como, por exemplo, aqui no meu canal, por isso que eu tenho uma grande quantidade de haters. Eu bloqueei 2.000 ou 3.000. O cara corta logo de cara, a pessoa não colabora na live, stalkeia na live. Provavelmente são, eu falo que estavam dando dislike aí nos vídeos meus, talvez são esses haters do passado. Mas eu tenho que cortar o mal pela raiz de cara, meu. Eu vou deixar a pessoa estar aqui por conta de engajamento, porque está comentando, me xingando, falando besteira e não sabe nada da minha vida. Agora saiba que Deus viu tudo, Deus sabe tudo, e a polícia sabe de tudo. E a justiça sabe de tudo. Quem começou a fazer a coisa errada? Quem quer da paz? Quem quer do certo? Então a gente tem consciência limpa, independente do que aconteça, do que suceda, do que se fale, se ventile. Entende? Agora, eu não sou de ficar meditando. Olha, eu não tenho cérebro, eu não tenho estômago, eu não tenho, sabe o que é? Como se diz? Não é controle emocional, é uma outra coisa que diz. Para aturar determinada situação. Muitos podem pensar assim, não, poxa, que até covarde. Pô, tu não fala mais da IPDA, por exemplo, né? Não, eu já disse o que eu tinha que falar. Os outros estão repetindo o que eu já disse aí, e eu trazendo novidade, tá bom. Entendeu? Acabou-se. Agora, sabe que essa gente toda que fala aí abertamente não tiveram as represálias que eu tive. Porque se tivesse as represálias que eu tive na época, não falariam mais nunca também. É a grande realidade. E foi aí que eu também percebi uma coisa, que muitas pessoas chegaram a mim na época, porque eu estava na evidência, estava lá na crista da onda, era o cara. Falava contra aquela coisa lá, né? Vocês entendem. E quando foi abaixando aqui, e quando eu não falei mais, aí deixa para lá, acabou. Mas também não queria mais, né? Não queria mais. Eu tive até, ainda estou tratando transtorno de ansiedade com aquilo. Culminou no dia 4 de setembro de 2023, um episódio de pressão altíssima, tontura. Pensei que até ia partir. Porque é muita pressão na sua cabeça. Ainda que eu não dê muita bola para ataque. Sinceramente. Eu faço um detox da cabeça, sabe? Fora, porque a vida real que importa, a vida virtual para mim não tem importância alguma. Tem, assim, eu estou dialogando aqui, estou gostando, gosto de interagir com pessoas equilibradas, pessoas do bem, com pessoas que amam a gente, com pessoas que compreendem a gente. Agora, eu quero dizer é o seguinte, é que eu não tenho cabeça para ficar falando, por exemplo, né? Um assunto chato que vai me dar dor de cabeça. Eu não tenho. Agora, tem gente que tem. Sim, conversa sadia é uma coisa, um bate-papo.
Pode ver, tem canais por aí que não conseguem nem bater papo com os inscritos. É só paulada daqui, paulada de lá, é falando da ex dele, do ex dele, da ex dela, não sei o quê, não sei o quê, não sei assado. Não estou cuidando do conteúdo de seu ninguém, mas só estou citando. Para mim, isso são conteúdos que não servem, são lixos. Vão me desestabilizar emocionalmente, só isso. Então eu evito. Agora tem gente que gosta, se alimenta, se retroalimenta dessas porcarias. Aí depois quer criticar a gente. Não, pô, o cara tá fora lá, né? Agora quer dar uma de santo, agora não sei o que. Não, porque eu vou atrás do que é bom, eu estudo o que é bom, eu vou atrás do que a Bíblia diz, tudo que é de louvor, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, nisso pensai. Na época me rotularam como canal da denúncia. Você sabia disso? No passado, né? 2 anos atrás, praticamente, ou há 3. Ou canal que falava algumas verdades com relação a instituições. Mas eu nem queria aquele rótulo. Eu falava tudo que vinha na cabeça e que era comprovado, que eu sabia, tudo bem. Mas não estava nem aí para aquilo. Como hoje em dia eu não estou para nada. Não me gabo por ter. Não é muito, mas tem gente que se gaba por ter 10, 20, 30 mil inscritos, eu nem me gabo. Uma coisa que eu fico chateado é que eu já poderia ter bastante inscrito. Mas eu não tenho exatamente, eu sei por quê. Porque eu não continuei com essas contentas. Ou falando determinados assuntos da época que estava bombando, especialmente naquela instituição. Mas foi bem para mim, foi muito bem, pô. Primeiro consegui ter paz, apesar de que a gente sai de um problema e entra no outro. E que, na verdade, qualquer conteúdo está virando briga e não discussões das ideias sobre o assunto. Das IAs, essa ideia, né, que você falou. Qualquer coisa você vê que é ataque de homem, é má interpretação. Eu tenho estudado por que o quadro Falando Verdades, eu estou aqui falando, às vezes estou lendo coisa que o meu mentor, vamos dizer assim, comentarista, Luiz Carlos Prates, deixou aqui que eu li, fazer reflexão, dá um dislike. Se eu não estou xingando ninguém, se eu não estou falando mal de seu ninguém, estou lendo aqui. Aí percebi que tem gente que está buscando pelo de ovo aqui, juntando alhos com bugalhos de uma maneira translocada para criar contenda, fazendo fermentação. Fermentação não, fermentação. Que a própria Bíblia diz que um pouquinho de fermento levar a toda a massa. Fermentação é um pecado. Sim. Na verdade, qualquer conteúdo está virando brigas e não discussões sadias sobre o assunto. Exato. Não tem uma discussão sadia sobre o assunto. Tem um ataque de homem. Tem o xingamento, a injúria. Tem a injúria. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu não quero citar, mas tem que falar. Entre o assunto virgem de 40 anos, eu estava falando do Postileto, e corno, quem que começou chamando eu de virgem de 40 anos para me injuriar? Vocês sabem, não precisa dar a resposta. Vocês sabem quem começou, né? Para me injuriar. Sendo que eu estava falando do assunto Red Pill. E do corno também não estava falando de seu ninguém, estava falando também de assunto Red Pill. Com base no. Eu não me lembro mais o nome daquele canal lá, é o Red Pill Cast aí, Redcast tem um canal aí. Que agora até a. Como é que é o nome dela? Aquela famosa lá. A Sara Shiva, está sendo entrevistada. Mas as pessoas da contenda, olha, tá falando de ti. Olha, tá falando da maluquete. Olha, tá falando do quê? Inclusive, o termo maluquete, a primeira vez que eu ouvi falar, eu coloquei no canal, deve ter sido 2021, 2022. Estava vendo que lá naquele vídeo do Marçal que eu fiz em 2022, começo de 2022, que não tinha dado nenhuma treta com seu ninguém por aí, eu já estava falando do termo maluquete. Então as pessoas desconhecem o meu canal, tiram uma coisa fora do contexto para criar contenda. Eu tenho uma raiva disso. Vão cuidar dos seus canais. Se você está inscrito num canal e está inscrito no meu, você acha que eu tenho treta com outro canal, é o teu achismo, porque não é o meu caso. Agora vocês vão pagar diante de Deus. Vocês começam com treta por aí.
Eu não sou de treta, meu. Eu sou da paz. E, por outro lado, atrapalha o algoritmo do canal. A gente quer evoluir, a gente quer para outros assuntos, a gente quer fazer várias coisas boas, edificantes. Tu aí no trabalho dos hinos, né, para depois compartilhar, para depois fazer alguma coisa aqui legal. Aí fica sempre essa vibração do cão, incomodação. Meu Deus do céu. Eu tenho que agora ver as lives dos outros canais para saber mais ou menos quem vem aqui, porque às vezes vem de outros canais, né? Estou brincando, não vou fazer isso. Eu vou comentar o que eu acho que eu tenho que comentar. Eu não tenho nada a ver, não falo de seu ninguém. E se falar, se a pessoa entender que eu falei alguma coisa, peço desculpas. Tenha a humildade de dizer isso, de fazer isso. Agora tem gente que está errada e não pede desculpas. Não pede. Os que estão me stalkeando, me perseguindo, não vão pedir desculpas. Mas diante de Deus, vocês vão ver. Eu peço aqui, Deus vai agir ao meu favor. Porque eu já engoli muito sapo. Já engoli muito sapo. E a justiça dos homens vem demora para agir. Mas eu peço a justiça de Deus. Pode até tardar, mas não falha. Não falha. Eu me lembro que em 2021 eu fiz uma live, nem sabia o que estava acontecendo também. Mas eu me lembro que eu estava sendo processado por aquela santa bendita do cabelo branco. Eu não sabia nada da vida dela. E eu disse, Deus há de dar-me vitória e toda essa mentira, toda essa perseguição há de cair por terra. Pois dito e feito, um ano depois, praticamente, porque foi em setembro que ela foi desmascarada do ano de 2022. E Deus há de agir, pelejar comigo e sem eu precisar até lutar. Porque vai ter perseguição assim lá na casa do Satanás, né? É perseguição de YouTube, é perseguição de perfil fake, é perseguição de gente que é inscrita ou não inscrita no canal, é perseguição de pessoa que entende mal as coisas. É muito lamentável. Não, eu não estou proibindo ninguém de ir a um outro canal. Todo canal tem, sim, o seu valor. É, exato. Mas quando, por exemplo, um canal mente referente ao outro canal para ter audiência, esse canal entra em o quê? Credibilidade? Não, em descredibilidade. É simples assim. Quando um canal fala mal de outra pessoa que não tem nada a ver, mente, esse canal não tem valia. Sinto muito em dizer, cada um segue quem quer que seja. Entende? Eu não estou aqui para falar mentira. Eu posso até me equivocar, eu posso, às vezes, com base numa verdade, falar algo que, às vezes, seja de outra forma. Isso eu já cometi alguns erros nesse sentido. Mas tudo com comprovação, e verdadeira comprovação. Tá? E isso também é escândalo. Sabe o que me incomoda? É que essas pessoas se dizem cristãs. Porque se elas não dissessem que eram cristãs, para mim estava tudo tranquilo. Na realidade, eu não tenho nenhum problema com ateu. Os ateus aí, eu tenho um canal aí, tem canais, né? Que andam militando contra a Bíblia e Deus. Os ateus militantes. Eles estão lá e falam alguns absurdos. Mas talvez eles não andam incomodando outros que pensam diferente deles. Eles só falam ali. Então, às vezes, o ateu serve mais do que o que se diz crente cristão. Entende? Eu vou encerrando aqui, meus caras, que eu já falei na outra live alguma coisa lá em perturbação. Eu vou começar a trabalhar de outra forma aqui no canal, tá? Não falando verdade. Vai ser eu falando verdade nesse canal, no outro vai ser pregação mesmo, que provavelmente amanhã, se Deus quiser, já vou começar a fazer. E assim a gente vai fazendo, entendeu? As coisas funcionarem de uma maneira soft, leve, sem incomodação, sem nada. Agora saiba, uma coisa que eu quero que vocês que me escutam aqui, inscritos, toda vez que vocês virem eu incomodado, eu falando alguma coisa, não é que eu estou atacando a seu alguém, é que alguém está me atacando e eu estou me defendendo. Repito, é que alguém está me atacando e eu estou me defendendo. Não invirta, não inverta a lógica. Não inverta, pelo amor de Deus. Não chame o mal de bem e nem o bem de mal. E entenda também, quando é não, quando é sim, é sim. Entenda respeitar a opinião de todo mundo. Que eu procuro respeitar.
Agora, quando há o desrespeito, nem a oportunidade da gente falar a verdade, esclarecer. Quando há a militância da coisa errada, aí eu fico incomodado. Aí eu falo. Eu tenho esse grande defeito de ser uma pessoa que pega forte contra a mentira. Esse é o meu grande defeito. Abraço, boa noite e até a próxima.